revisão bibliográfica, né? Porque a principal evidência que a gente tinha hoje, até então da ciência, que a gente tem ainda, na verdade, é o uso na epilepsia. Né? Então, o uso na epilepsia ele é dramático. Tipo assim, a pessoa, né, vinha tendo crises convulsivas usando 7 remédios, e aí você, de repente, acrescenta um remédio, um extrato de uma planta e ter controle dessas crises. Às vezes não controle, mas redução bastante significativa. É uma coisa assim que é nítida, né? Não tem como o cara falar que não está funcionando, né? E as custas de baixíssimos efeitos colaterais, de baixíssima toxicidade. E aí é isso que a gente pegou, fez essa revisão bibliográfica para poder embasar um ensaio clínico mesmo, que é tipo o ápice de um estudo científico, né? Seria na área médica, né? Seria um ensaio clínico, duplo cego, randomizado. E a gente, graças a Deus, conseguiu hoje submeter, pelo menos, esse ensaio clínico. Estamos esperando aí a Anvisa dar o carimbaço para falar para a gente começar. E, se Deus quiser, vamos começar esse ano ainda. E aí vocês começam o quê? A produzir esses remédios? Não, a gente não produz. A gente recebe um remédio, vem de um produtor do Chile e a gente dá para esses pacientes. Ah, né? Então, entendi. a gente vai tentar regulamentar esse remédio, digamos assim, como uma terapia nacional, uma terapia possível, um remédio de fato, né? Não é um extrato de planta, é um medicamento. E aí esse remédio seria o CBD ou seria o THC? A nossa resposta que a gente está tentando buscar agora é justamente qual o impacto do THC nesses pacientes epiléticos, né? Se seria melhor usar extratos com um pouco mais de THC ou com um pouco menos de THC. Que o THC é importante, a gente já sabe, a literatura já mostra isso bem. Só que a dose a gente não sabe bem. Né? Então a gente está mostrando 3 grupos diferentes, tem um grupo placebo e tem 2 grupos com 2 concentrações diferentes, de proporções diferentes de THC e CBD. Interessante, porque normalmente a galera atribui as propriedades medicinais da maconha ao CBD. A galera meio que coloca o THC como se fosse... é a parte da maconha que deixa você chapadão. Exato, THC-fobia. Mas então você está me dizendo que o THC também tem propriedades medicinais que são fundamentais. Tem muita propriedade. Inclusive, assim, sendo bem objetivo, o grande protagonista do sistema endocannabinoide, né, vindo das plantas, porque as plantas elas têm moléculas que se assemelham a moléculas que a gente mesmo produz. Né? Então, a gente produz uma molécula que é a anandamida, que é a substância da felicidade, né? Dita substância da felicidade. Como que é? Anandamida? Anandamida. Anandamida. Isso, ela foi descoberta isolada, assim, em 92, né? Pela galera lá de Israel, o Mershulam, que é um dos maiores pesquisadores. Recente, hein? Bem recente. E aí, a partir daí, entendeu-se que o THC, ele é muito parecido com a anandamida e ele age nos mesmos receptores. Né? Então, o THC, ele é realmente o protagonista de ação, digamos assim, dentro desse sistema. Só que o canabidiol, ele age em vários outros receptores e age de forma fraca nesse receptor principal, que é o CB1, o CB2. Né? Mas tem muitos outros mecanismos de ação que fazem com que esse sistema, né, que é o sistema endocannabinoide, funcione melhor. Então, para quem ainda tem algum tipo de preconceito, sabe que todo mundo produz um certo tipo de maconha endógena, né, de maconha natural. Então, o que a gente tenta com a planta é equilibrar esses níveis, porque frequentemente em doenças crônicas a gente tem níveis baixos, né, de endocannabinoides circulantes. Então a gente repõe com os fitocannabinoides da planta. Entendi. Que são muitos. E tu, né? tu tava falando que eu falei que, eu pensei que só tinha THC e CBD. Tu falou, não, tem várias paradas, tem mais de 100 substâncias na planta, né? Pô, bombzão, hein? Vai esquentar já, demorou? Daqui Agora vai. Já. Não, ele tá me esquentando aqui. Desculpa. Então, o que acontece? Dentro da planta, a gente tem de canabinoides, né? Que são essas moléculas que são THC, o CBD, a gente tem mais de 100. Né? Então, tem o canabigerol, canabinol, canabicromeno, enfim, tem diversos. Todos eles têm alguma aplicação medicinal? Aí, como a ciência ainda é recente nesse assunto, a gente não tem o detalhamento técnico de todos esses canabinoides. Né? O que a gente entende hoje, pelas pesquisas que a gente tem, que são muitas, tá? Não são poucas, a gente já tem muita pesquisa, só que a gente tem muita coisa a pesquisar ainda também, em igual proporção ou maior. Então, a gente sabe que alguns deles funcionam. A gente tem alguns que são mais estudados, né? Uns 4, 5 são mais estudados. Os outros ainda vão vir nas próximas décadas. Entendi. Então,
tem muita coisa para vir ainda, entendeu? Tem muita combinação de canabinoide para determinada doença e tal. E não é só canabinoide, né? Canabinoide é essas mais de 100 que existe. Além